Olá, esse vídeo contém a solução do problema inversão de número 1550 do Bicrowd. Bom, o que esse problema pede para a gente? Primeiro, ele nos apresenta a seguinte situação. Imagine que na sua frente existe uma tela com um número e dois botões. O primeiro botão pode inverter o número que está na tela. O segundo botão pode somar 1 ao número que está na tela. E qual é o objetivo disso? Bom, será nos dado um número, o qual devemos chegar a partir do número que estará na tela. E a gente deve chegar nele usando apenas esses dois botões. E o problema pede que nós mostremos a quantidade mínima de operações possíveis para chegar naquele número. Como, por exemplo, esse daqui. Nós temos o 808 na tela e queremos chegar no 909. Logo de cara a gente pode apertar em somar, assim ficando 809. Depois podemos inverter o número e por último nós podemos somar 1 de novo, chegando no número desejado, 909. Não precisamos fazer mais nenhuma operação, a não ser retornar esse número de quantidades de operações, que é o resultado desejado pela questão. Tá, mas como resolver isso? Bom, vamos analisar esse caso. Partindo do número 133, queremos chegar no número 233. Logo de cara, no primeiro vértice, o 133, nós temos duas opções. Ou a gente inverte ele, ou a gente soma 1 a ele. E aí, para cada um desses outros vértices, nós teremos as mesmas escolhas. No caso do 134, a gente pode ir para o 135 ou para o 431. No caso do 331, nós também podemos ou voltar para o 133, quanto podemos ir para o 332. Assim como o 331, no 431 a gente pode voltar para o 134 ou podemos prosseguir por 432. Já no 135, nós podemos ir para o 136 ou para o 531. Por fim, com o 332, a gente pode ir para o 233 ou para o 333. Nesse caso, a gente pode parar aqui porque a gente achou o nosso número, né, que é o 233. Visualizando assim esses dados, com qual estrutura ele se parece para vocês? Porque para mim, isso me parece um grafo. E vai ser a partir disso que a gente vai tecer a nossa solução. Nós queremos encontrar o menor caminho entre dois vértices em um grafo. E para isso existem inúmeros algoritmos. Nós podemos fazer uma busca em largura e retornar o tamanho do menor caminho. E aí como é que vai funcionar esse algoritmo? Bom, a gente vai inserir o vértice inicial em uma fila, e aí a gente vai marcar ele como visitado, já que a gente não quer visitar o mesmo vértice várias vezes. A gente também vai indicar o nível dele como 0. Essa parte de nível é bem importante porque é ela que vai contar qual é o nível da minha resposta. O nível que eu falo é quanto a minha busca andou até chegar no número que eu desejo. E então, a gente vai fazer o seguinte. Enquanto a fila não estiver vazia, a gente vai retirar um vértice daquela fila, e para cada vizinho dentro daquele vértice, se ele não foi visitado ainda, a gente vai inserir na fila, marcar como visitado e indicar o nível dele como um nível do vértice que ele estava, ou seja, do primeiro vértice, somado com 1. Caso o vizinho seja igual ao número que a gente está procurando, ou seja, o número final, a gente vai retornar o nível daquele vizinho. Vamos resolver o último caso com esse algoritmo. Aqui nós temos o nosso grafo, pelo menos uma parte dele, do 133 até o 233, com todas as opções que a gente pode fazer nesse meio termo. A princípio, a gente coloca o 133 na fila e a gente seta o nível dele como 0. Aí, a partir daí, a gente vai tirar ele da fila e colocar os vizinhos dele. Então, quais são os vizinhos do 133? O 134 e o 301. Então, a gente marca o valor do nível deles como o valor do anterior a eles, o 133, mais 1. Agora, a gente vai tirar o próximo número daquela fila, que é o 331. O 331 tem dois adjacentes, o 332 e o 133. Acontece que o 133 já foi visitado, então a gente não precisa inserir ele na fila, e sim só o 332. Depois disso, a gente seta o nível do 332 como nível do 331, mais 1. Depois, a gente tira mais um vértice da nossa fila e adiciona os adjacentes a ele. No caso, o 431 e o 135. Nós tiramos o próximo vértice da fila, que é o 332, e adiciona os adjacentes a ele. Acontece que quando a gente vai adicionar,
A gente está sempre adicionando primeiro, pelo menos nessa ilustração, o lado que inverte o número. Quando acontece isso, aqui no nosso gráfico, a gente já acha o valor final. Então, a gente pode parar por aqui. Achamos o vértice. Com isso, a gente retorna o nível dele e está solucionada a questão. Bom, essa questão parece um tanto difícil à primeira vista. Porém, quando você para analisá-la mais de perto, ela fica um pouco mais fácil. E é isso. Até a próxima.